Você já se perguntou por que você ainda continua lidando com os mesmos pecados? Mesmo depois de ter entregue a sua vida a Jesus? Já se sentiu preso ou presa como se nada mudasse, por mais que você estivesse tentando fazer tudo certo? Então fica aqui nesse vídeo que ele é pra você. Talvez o que esteja te faltando não seja mais força de vontade, porém revelação. E hoje eu quero mostrar pra vocês como Romanos 6 pode abrir os seus olhos pra uma verdade que muda tudo. Porque talvez você esteja se esquecendo de um pequeno detalhe. Você já é livre. E talvez o que está te prendendo é o esquecimento dessa verdade. Então fica aqui comigo. Hoje eu vou te mostrar como você não é escravo do seu pecado com um grande passadão em Romanos 6. Vamos começar já pelo primeiro versículo, óbvio, né? Pelos primeiros versículos, com esse título maravilhoso que diz assim: mortos para pecado, vivos em Cristo. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês hoje. Vamos lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A gente vê, a partir dos versículos 1 e 2, que já diz aqui: não vamos continuar pecando para que a graça aumente. Porque a partir do momento em que nós somos recebidos por Cristo e aceitamos Ele na nossa vida, a partir do momento que nós temos um encontro real com Ele, a gente não vai sentir o desejo de pecar. A gente não vai querer pecar. A gente vai fazer tudo que a gente puder para não se render a isso, para não ceder às tentações e agradar ao Senhor que nos encontrou, que nos alcançou e que literalmente morreu para que a gente pudesse ser perdoado por todos os nossos erros. Isso inclusive nos alerta sobre não abusar da graça, porque a graça de Deus não pode ser vista como uma desculpa para permanecer no erro, mas como o poder para vencê-los. Como diz aqui, de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, podemos continuar vivendo nele, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ele já diz, a partir do momento em que Jesus foi crucificado, nós morremos com ele, e que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, e por isso nós temos uma vida nova. Ou seja, a graça também não nos encobre do pecado. Pelo contrário, ela nos liberta dele. E eu gosto muito nos versículos 3 e 4, da analogia do batismo. Eu até anotei aqui. Então, para você que ainda não se batizou ou não sabe como é um batismo, deixa eu te explicar. Você vai, seja numa piscininha ou na praia. Eu fui batizada na praia, que eu encho a boca pra falar que fui batizada na praia, porque foi muito legal, eu amei. Aí você é imerso na água, vocês fazem uma oração para que você, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eles te batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você é imerso na água e aí você sobe. E a partir do momento que você sobe da água, você já reviveu para Cristo. O seu velho homem está morto. Essa é a analogia que a gente faz. Mas mesmo quando você é colocado na água, por alguns segundos você está imerso na morte. Você ainda está morto ali dentro. E você só vai reviver quando você sair da água. E é isso que Paulo está tentando explicar. Porque quando nós somos batizados, não somos imersos só na nossa morte. Nós somos imersos na morte de Cristo e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Aqui já diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, assim, em resumo, você tem todos os fatores e todos os motivos possíveis para conseguir viver como nova criatura. Você tem aqui uma grande confirmação de que você não é mais aquela pessoa que você era. Eu não sou mais a mesma Sofia que eu era antes de me batizar. E eu tenho que escolher sustentar isso e viver assim, porque Cristo já me permite viver assim. E é como Ele quer que eu viva. Vamos passar um pouquinho mais pra frente agora. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ou seja, se você já decidiu morrer, você já foi perdoado, você já foi justificado. E o seu trabalho é não só avisar outras pessoas que elas podem ser justificadas e que elas foram perdoadas, mas se lembrar disso todo dia. E Deus quer muito passar essa verdade para você hoje. Você não é mais aquela pessoa que pecava sem força para resistir. Ela já morreu. O problema é que a gente continua vivendo como se ela ainda estivesse viva. Vamos passar um pouquinho para frente,
Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E assim também é você. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, por meio de Jesus Cristo, já meio que preparou esse caminho para que você só seguisse e fizesse a mesma coisa. Porque através da graça do Senhor e do amor de Jesus Cristo por nós, nos entregando esse sacrifício, a gente pode morrer para as coisas de antes que afundavam a gente, que corrompiam a gente, e viver como verdadeiros filhos de Deus, cartas vivas, pessoas puras. E que isso é uma escolha que você faz. E a partir desse estilo de vida que a gente começa a verdadeiramente amar o Senhor e revelar o nosso amor pelo Senhor. E o amor é uma escolha, gente. É um posicionamento que você escolhe ter todos os dias. A pessoa que é casada, ela não vai ficar nessa de amar a pessoa baseada em situações que ela tem com ela ou baseado num sentimento do nada que ela tem. Porque da mesma forma que ela vai sentir que ama aquela pessoa com quem ela tá, ela também vai sentir de não amar mais. Ou seja, não é isso. É mesmo em meio a tipo situações ruins, boas, o que for, você acordar todos os dias, reconhecer que tem alguém do seu lado, que você escolheu ficar o resto da sua vida e dizer, eu amo essa pessoa. Independente, eu amo essa pessoa. E é assim que nós somos com Jesus também. Porque, querendo ou não, nós temos uma aliança. Jesus é o nosso noivo. Então, é uma escolha que você tem todo dia de dizer, eu sou uma nova pessoa e eu quero refletir o meu amor ao Senhor através da minha vida. Porque eu amo Ele, independente de tudo. Independente das minhas circunstâncias financeiras, das minhas circunstâncias de saúde, relacionais, o que for. Eu amo o Senhor e eu vou continuar vivendo por Ele e para Ele. E não tem nada que possa me separar, não tem nada que vá me distrair da presença dele. Então, assim, a gente tem que realmente acordar todo dia e dizer para nós mesmos, hoje eu escolho a Cristo, eu pertenço a Cristo e o pecado não me domina mais. Declara isso todo dia. Agora vamos para um dos meus versículos favoritos, se não o meu favorito, que é o 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só pela graça. Em resumo, se o pecado ainda tem domínio sobre você, é porque você não sabe quem você é ainda. Você está se esquecendo de quem você é, da identidade que o Senhor entregou para você. E isso não serve só para sua vida espiritual, isso serve para tudo. Quando a gente sabe quem a gente é, ninguém bagunça a gente. As pessoas podem falar e pensar o que for, mas se você se conhece, você sabe da sua verdade, do que você realmente concorda, dos seus pensamentos e do seu coração, você não vai se afetar por aquilo. Queria até me abrir um pouco com vocês, né? Entregar uma experiência pessoal. Foi algo que eu vivi, assim, muito pro meio de 2024, pro final dele. Era assim, começou em agosto e foi, tipo, persistindo por um bom tempo. Eu sabia quem eu era no Senhor, mas eu continuava caindo no mesmo erro, no mesmo pecado. Era como se, tipo, eu tivesse uma vida... Eu tinha uma vida como uma pessoa cristã, só que quem me conhecia sabia que eu continuava com o mesmo erro e o mesmo padrão de comportamento vicioso, que eu não ia chegar a lugar nenhum daquele jeito. Eu tô entendendo só acho que agora, nesse início desse ano, que eu nunca ia conseguir viver aquilo que o Senhor tinha pra mim se eu continuasse permanecendo no mesmo erro. Eu achava que estava tudo errado comigo. Talvez eu não fosse tão espiritual assim, que talvez eu não fosse tão crente assim. Eu me comparava muito com os meus irmãos em Cristo na igreja. Ficava tipo, não, porque a fulana tem uma vida com Deus muito melhor do que a minha. Ah, não, porque a fulana sim é amiga de Jesus. Fulana tá fazendo tal coisa, por quê? Porque ela é amiga de Jesus. Inclusive, acho que cairia muito bem fazer um vídeo sobre comparação. Mas mesmo naquela época, passando por aquele momento difícil, eu nunca quis largar a mão, e que bom que eu não larguei. Depois eu tive o meu momento de afastamento, só que isso aí é para outro vídeo. E o Espírito Santo começou a me lembrar que eu era liberta, mas que eu ainda precisava aprender a viver como uma pessoa livre. E agora a gente tá aqui vendo a Sofia que vocês estão vendo agora. E foi assim que eu comecei a me posicionar diferente. Agora eu me posiciono diferente.
E agora eu vou te dar alguns conselhos práticos para você conseguir mergulhar nessa verdade que Deus está te entregando hoje nesse vídeo. Bora! Primeiro ponto e o mais importante, você precisa de uma mudança de mentalidade, reconhecendo que você não é mais escravo e você não vive como escravo do medo ou dos seus erros, mas que você é filho de Deus, você é livre e você foi liberto, você foi mudado pela graça dele e você precisa acreditar nisso, você precisa mergulhar nessa verdade e viver o máximo que você puder como isso e sempre pedir ao Senhor para te lembrar dessa verdade. Você tem que acreditar que você vai conseguir vencer todas as batalhas que você está enfrentando. Se você vive como um prisioneiro do pecado, se você se vê numa situação impossível de resolver, você vai continuar assim. Se você se vê como prisioneiro do pecado, você vai continuar vivendo como um. Então declare todos os dias, como eu falei, eu sou livre em Cristo Jesus. Segundo ponto, vigie os gatilhos. E aí você me diz, ai Sofia, o que são gatilhos? Você sabe, tem coisas sim na sua vida que você reconhece que te puxam para trás na sua vida espiritual, que estão aí te atrasando na sua vida espiritual, no seu relacionamento com o Senhor, que estão te atrapalhando de crescer em intimidade, mas que você não está conseguindo largar. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser o que for, mas você sabe o que é. E se você não tem muita certeza, ora pro Senhor, que Ele te mostra rapidinho. O pecado não brota do nada. Inclusive, muitas vezes ele vem de coisas, situações cotidianas que a gente pensa a princípio que não tem nada a ver. Ele pode começar por uma conversa, por um pensamento intrusivo que você não repreende, ou até mesmo por um hábitozinho que você fica tipo, mas não sei, não tem nada demais. Vigia. Vigia. Só isso que eu falo. Começa no nada a ver. Pois vira desse tamanho aqui, ó. Terceiro ponto. Seja intencional na santidade. E esse é o ponto essencial para a sua vida como cristão. Não tem como ser crente sem santidade. Não tem como crescer em Cristo sem santidade, sem viver em santidade. E isso é um negócio que eu tenho sido constrangida cada vez mais. E eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Estão me dando várias ideias hoje. Eu estava vendo um vídeo hoje do Jesus Cop, que era como amar Jesus mais do que todas as coisas. E o Douglas, ele usou uma frase do... Eu não sei quem era o cara, mas que é: a gente é o que a gente ama, a gente é o que a gente dá atenção. Querendo ou não, aquilo que a gente se dedica, de certa forma, se torna, sim, um dos nossos amores. Querendo ou não. E é isso, cara. O segredo para viver em santidade é transformar o desejo por santidade em um dos seus amores. É se preencher todos os dias. É você encher o seu dia com a presença do Senhor de maneira que não haja espaço para o pecado, de maneira que não haja espaço para a carne tentar se infiltrar ali. E eu queria até dar uma puladinha aqui com vocês, dar uma escapada de Romanos 6 e ler Romanos 8, versículo 5, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E é simples assim. Aquele que busca a vontade do Senhor vai viver a vontade do Senhor. Mas aquele que se deixa levar ou, sinceramente, só busca a vontade do Senhor quando está no culto, quando está numa célula, quando está em algum evento cristão, precisa de conferência, de outras pessoas para se lembrar que precisa viver na vontade do Senhor, cara, vai ficar difícil para você. E quarto e último ponto, mas não menos importante: ande com quem também quer ser livre. Que assim, não pense que por serem amigos cristãos, que eles também não vão ter uma mentalidade que limita eles, uma mentalidade de escravo. E se você reconhece isso, é bom você aconselhar essas pessoas de maneira que não seja autodestrutiva para você. Porque não dá para viver uma nova vida, como a gente está falando aqui, se você está rodeado de pessoas que te prendem à sua vida antiga. Isso é um fato. Então, assim, avalia muito as suas escolhas, tanto para os seus gostos, quanto para as suas companhias, as suas amizades. Porque a santidade, ela é fortalecida com comunhão, mas com a comunhão certa. Claro que você não vai encontrar pessoas perfeitas, né? Porque isso é impossível. Mas não é sobre perfeição, é sobre direção. É isso que você tem que buscar. Agora, resuminho, família. Em primeiro lugar, morte é a libertação. A libertação não começa quando você sente diferente, mas quando você crê naquilo que Deus já fez. Eu mesma já passei por isso. A nova vida exige um posicionamento. Não adianta saber que você é livre se você ainda se oferece ao pecado. E se você ainda faz isso, não, você não foi 100% livre. Você está escolhendo se cegar. A libertação também tem a ver com escolha. Se ofereça a Deus todos os dias. E
terceiro e último ponto, a graça é força, não desculpa. Eu detesto essa nova era de cristianismo, onde a gente fica nesse negócio de hipergraça, que na verdade é uma grande heresia. É a mesma coisa que você chegar e falar pra Deus, Deus, só me entenda, me aceite como eu sou. Ele te aceita, mas ele não quer que você permaneça assim. Então a conversa não é Deus me entende, é Deus me transforma, me muda, me molda todos os dias para que a minha vida te agrade. E é a partir desse tipo de declaração, desse tipo de posicionamento, que você vai começar a ter mais força para lidar com o pecado através da graça. Não é segredo que Satanás quer que você acredite que você nunca vai mudar, que você é fraco ou que é só questão de tempo até você cair de novo e se afastar dos caminhos do Senhor. Mas a palavra está aqui para te dizer o contrário. Aqui diz que o pecado não vai ter domínio sobre você, porque você vive debaixo da graça. E hoje é dia de lembrar quem você é em Cristo. Vamos orar? Paizinho, obrigada porque em Cristo nós morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. Nos ajude a lembrar disso todos os dias. Te escolhemos hoje, Senhor. Escolhemos hoje nos oferecer a Ti. E não mais ao pecado, não mais às tentações, não mais às distrações, Senhor. Nos ensina a viver como Teus filhos, como pessoas livres, amadas, justificadas. Em nome de Jesus. Amém. Enfim, gente, esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso passadão. Eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui se vocês quiserem algum livro específico que eu faça esse passadão também. Beijinho!